Boa noite, vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 26 de agosto, horário da turma da disciplina CD Noite. Vamos falar hoje sobre a especificação do compressor e reservatório. São dois elementos que trabalham em conjunto para compor ali a parte da nossa rede primária, né? A parte de formulação do ar para a utilização dentro dos sistemas pneumáticos. A aula passada a gente falou dos tipos de compressores, né? Vimos lá a classificação deles, características construtivas, princípios de funcionamento, né? Tudo perante a norma. Falamos alguns debates em relação a sistemas, a formas construtivas e assim por diante. Hoje nós vamos voltar a falar deles um pouco, mas também vamos associá-lo ao reservatório. Antes de especificar um compressor e reservatório, nós temos que ter uma noção de algumas características, tá? Por exemplo, em uma linha pneumática, né, cada máquina ou equipamento necessita de uma determinada quantidade de ar, essa quantidade é em volume, né, em metros cúbicos por um determinado tempo, para seu acionamento, que é proporcionado por um compressor, transportado por meio de uma rede tubular de distribuição, né? Então, nosso compressor geralmente ele fica alocado numa parte da empresa, da indústria, e esse ar ele é transportado até cada ponto de trabalho, né? Cada região de utilização do ar. Logicamente, para você especificar o seu compressor, você precisa saber lá na sua rede, né, na sua empresa, qual é a sua real demanda, qual é a necessidade de ar, né? A partir do momento que ele vai fornecer ar para todos os componentes. Esse conjunto de elementos forma uma redistribuição de ar comprimido. Tá cortando o som, imagem, o que seria? Tá normal aqui. Normal? Tranquilo, legal. Em todo projeto de novas instalações, mesmo se você está numa indústria, legal, Luiz, deve-se prever sempre futuras ampliações, a maior demanda de consumo de ar, pois montagens posteriores, né, de uma rede de distribuição nem sempre são vantajosas, uma vez que você teria que duplicar a sua rede. Se sua rede é dimensionada para um fornecimento de uma vazão de ar, se você começar a usar mais ar do que você demandou inicialmente, você perde eficiência da sua rede. Consequentemente, você não tem rendimento, tá? Então a gente sempre fala uma linguajar técnico de chão de fábrica mesmo, o problema, se faltar ar, é problema. Ar sobrando nem sempre é vantagem também, né? Mas se faltar, o problema é muito maior, ok? Então, uma redistribuição de ar comprimido deve ser capaz de fornecer para cada máquina ou equipamento, né, uma determinada quantidade específica de ar. Essa quantidade chega até aquele ponto, né, em forma de pressão e volume, para que esse sistema tenha seu funcionamento de forma correta e eficiente, tá? Então, primeiramente, isso é uma característica muito interessante. Quando a gente fala em especificar o compressor está sendo o primeiro elemento que nós estamos discutindo tecnicamente, e o primeiro elemento que será especificado. E a responsabilidade do compressor é fornecer ar para todos os pontos de trabalho. E os pontos de trabalho são o final da rede, ou seja, lá no momento onde o ar é utilizado e descartado. Então, você levando em consideração, veja como é interessante a especificação de uma rede. Quando você vai trabalhar numa rede de ar comprimido, especificar ela, determinar, dimensionar ela, você obrigatoriamente tem que ter conhecimento já de todo o sistema. Tá? Quando a gente fala de todo o sistema, não somente no que está fisicamente instalado presente hoje. Nós não estamos presentes na nossa sala de aula, mas eu gosto muito de usar o termo, a expressão dentro de sala de aula. Por exemplo, digamos que nossa sala hoje, a L1, ela tem capacidade para 50 alunos, tá? Vamos desconsiderar a pandemia, características no geral. Nossa sala de aula lá, ela tem capacidade para 50 alunos sentados. Se cada aluno tivesse uma demanda de ar, precisasse de uma quantidade de ar para trabalhar, né? Eu ia fazer o dimensionamento levando em consideração as 50 pessoas. Mas, nesse semestre, por exemplo, nós temos lá
uma demanda, hoje nós estamos em 24 alunos, 25 alunos, se eu não me engano. Metade, né? 24 alunos, talvez. E aí, se eu for fazer um dimensionamento, logicamente eu não vou pensar nos 24 alunos, eu vou pensar nos 50. Por quê? Porque hoje eu tenho 24, mas amanhã eu posso ter os 50. Por que eu tenho que levar isso em consideração? Muitas vezes, é real, se você montar uma rede de distribuição para atender as 25 pessoas e futuramente sua demanda aumentar, o que seria demanda aumentar? Entrar mais pessoas na disciplina, por exemplo, né? Mais pontos de utilização de ar, o seu sistema não se torna mais eficiente, em sentido de fornecimento. Quando a gente fala que uma ferramenta ela precisa receber uma quantidade específica, tanto em pressão quanto em vazão, nós queremos dizer o quê? Pressão. A pressão ela é responsável pela força do equipamento, pelo torque da máquina, tá? E vazão, ela é responsável pela velocidade. Então, por exemplo, digamos que nós temos lá 50 pessoas trabalhando na nossa sala, cada uma delas tem lá uma furadeira pneumática na mão. Se eu variar a minha pressão na minha rede, a furadeira ela vai perder torque. Consequentemente, talvez eu não consiga furar a peça que eu estava fazendo, ou não vou furar na mesma velocidade em quesito de taxa de produção, né, por causa da força, que eu trabalharia usualmente. Se eu variar o volume, se eu manter a pressão e variar o volume, por exemplo, eu vou diminuir a velocidade da minha ferramenta, da minha furadeira. Então veja que cada equipamento ele necessita especificamente uma pressão e uma vazão pré-estabelecidos pelo fabricante para atender toda a demanda de funcionamento daquele equipamento. Que demanda é essa? Velocidade e torque, ok? Então se eu determino minha rede lá para 25 pessoas, e aí eu futuramente amplio ali para mais pessoas trabalharem, eu posso ter uma queda de vazão. Vazão, volume. Se cair o volume ou a vazão, né, todo mundo vai ser prejudicado. Se cair a minha pressão, mesmo que o volume seja constante, todos serão prejudicados. Ou seja, o que acontece numa rede? Você tem que ter noção da capacidade máxima da sua empresa, da sua rede, da sua distribuição. Isso é fundamental. Já me deparei com diversos projetos, diversas situações, onde a gente chega na empresa para ver a rede pneumática, o sistema de ar comprimido, né, da empresa, e o cliente lá, o proprietário, o responsável, ele relata que a rede está ineficiente. E aí a gente tenta entender a contextualização, porque ela está ineficiente. Aí você entende o quê? Antigamente essa empresa, né, esse setor, ele tinha lá uma demanda de equipamentos, todos os equipamentos eram elétricos. Aí um dia alguém falou para ele assim que se ele colocasse ar comprimido ia ser mais vantajoso. Realmente é, tá, pessoal? Só estou colocando um exemplo dessa situação. Ele, desconfiado, falou, não, então eu vou colocar ar comprimido só por uma parte da empresa. Outra parte continuando elétrico, né, energia elétrica, e aí eu vou funcionar. A partir do momento que ele fez isso, ele dimensionou a rede de ar comprimido dele para a demanda que ele estipulou, ou seja, para aquela parte da empresa. Futuramente, o que ele fez? O que aconteceu? Ele viu que o ar comprimido era uma vantagem, viu que estava tendo uma demanda, né? Uma caracterização lá que era eficiência você usar ar comprimido em toda a indústria, e ele quis expandir para a indústria. Só que ali, a partir do momento que ele pensou em expandir e expandiu, a rede primária dele, que contemplava compressor, reservatório e tubulação, não supriam essa demanda. Consequentemente, a rede dele sofreu, né, com a ineficiência. E aí você vê como é importante muitas vezes a gente prever realmente qual é a real demanda de ar comprimido. Tá? Pessoal, só lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, só falar. Tá? Então aqui nós temos uma imagem, por exemplo, de uma indústria, uma empresa, um setor, onde o ar comprimido ele é responsável por diversos elementos ali dentro, né? Então se você observar aqui, ó, você tem diversos pontos aonde o ar está disponível para fornecer ar o quê? Para um equipamento, para uma ferramenta, né? Por exemplo, centros de usinagem, tornos, CNC, eles demandam ar comprimido para o seu funcionamento. Eu posso ter ferramentas manuais, a gente vai apresentar já aqui algumas, que fazem o trabalho, né? Operações
alimentadas por ar comprimido. Então, você lá como, digamos assim, responsável técnico da empresa, né, dono da empresa, engenheiro do segmento, da área, você tem que ter noção que quando você dimensionar uma rede, ela está apta a atender aquela sua demanda. Então, se hoje sua empresa está com apenas 50% da capacidade dela instalada, já dimensione sua demanda, sua rede primária de ar comprimido, para a capacidade máxima. Porque a partir do momento que você expandir e melhorar, você vai ter ali apto a trabalhar com eficiência, ok? Dessa forma, quando a gente fala, né, de ferramentas, elementos de ar comprimido, muitas pessoas sempre pensam, mas o que são ferramentas pneumáticas, né? Primeiramente, só mais uma imagem aqui demonstrando para a gente caracterização de uma rede, tá? Uma rede, ela o que forma uma rede de distribuição de ar comprimido? Primeiramente, nós temos o compressor. Associado ao compressor, nós temos um reservatório, tá? Existem elementos entre o reservatório e a rede aqui de tratamento de ar. O que seriam elementos de tratamento de ar? Filtro, secador, regulador, chaves, né, de lógica de controle. E aí nós temos uma rede de tubulação que distribui cada ponto de trabalho. Cada ganchozinho desse aqui, ó, onde tem os pontos vermelhos aí, é uma saída, uma demanda de ar, tá? Então, ou seja, quando eu vou determinar essa minha rede primária, essa distribuição, eu já tenho que saber todos os pontos, porque ela vai suprir todos esses pontos. Outra coisa interessante, né? Elemento de trabalho ou ferramenta pneumática. É um componente que realiza uma determinada atividade ou trabalho e que é alimentado por meio do ar comprimido. Então, uma vez, se alguém chegar para vocês e falar assim, ó, não existe uma ferramenta pneumática que faça tal operação, essa pessoa estará mentindo para vocês. Por quê? Ou ele é um vendedor de ferramentas elétricas. Hoje, na pneumática, você tem diversos elementos, ferramentas, máquinas, componentes que fazem as atividades, as ações alimentadas por ar comprimido. Por exemplo, aqui nós temos, ó, retíficas, esmerilhadeiras, parafusadeiras, lixadeiras e politrizes, tupia, chave de impacto, N ferramentas que vocês imaginarem, todas elas alimentadas por ar comprimido. Por que o ar comprimido se tornaria uma vantagem dentro do sistema da sua rede? São várias características, nós vamos já explicar para vocês. Quando você pensa aí num equipamento em função da alimentação de ar, essa maquininha aqui, a gente chama ela, muitos chamam de maquita, né? Mas nada mais é do que uma serra de disco circular para corte de pedra. Essa ferramenta ela é alimentada por ar comprimido. Veja que ele tem uma alavanca aqui, ó, que ele aciona para ela girar. E aqui é só um vídeo de apresentação. Então eu quero que vocês acompanhem o vídeo, vejam o que vai ser feito aí em relação ao trabalho em cima dessa pedra, né? O corte, tá? O vídeo para vocês pode parecer um pouco pulsado, mas fiquem tranquilos. Depois que tiver a gravação, se vocês quiserem assistir novamente, ele vai passar normalmente, tá? Veja então aí, ó, que ele vai cortar essa primeira tira. A parte da água aqui, pessoal, ela é obrigatória, ela lubrifica, né? Ela resfria aqui, na verdade, a lâmina, porque senão ela quebra. Veja que sem parar, ele já partiu para um segundo corte. Só um instante, eu voltei aqui sem querer. Né, ó. Sem parar, ele já parte aí para um segundo corte. Professor, Opa, pode falar. então nesse caso, se no equipamento desse aí, nessas ferramentas, se eu quiser velocidade, eu dimensiono melhor a alimentação, tipo as mangueiras serem mais grossas, no caso. Vamos ser um pouquinho mais técnico. Na verdade, o equipamento ele já é pré-estabelecido
uma velocidade máxima, tá? Então, a gente vai já caracterizar ele para trabalhar na velocidade máxima. Porque inferior à velocidade máxima, a gente consegue regular. Eu não consigo ampliar, entendeu? Então, quando a gente dimensiona ele, ele já vem para a velocidade máxima, tá? Vou colocar esse outro vídeo aqui que é mais fácil para vocês entenderem. Enquanto eu rolo o vídeo, eu vou explicando. Isso aqui é como se fosse uma politrismo, uma lixadeira, tá? Mesma coisa. Aqui, essa tubulaçãozinha verde, eles usaram para passar água aqui, mas a alimentação dela vem aqui por trás, ó. Então, ele abre o ar comprimido. A partir do momento que ele aciona a alavanca, ela vai ter aí o torque dela, né, o giro, tá, ó. E aí eu quero que vocês observem o quê? Veja o que ele vai fazer com a pedra em tempo real, na questão de lixar o componente, tá? Ele vai forçar contra o equipamento e vai fazer diversas geometrias ali. Vai só lixar, vai dar desbaste, vai lixar de novo. E a ferramenta ela vai trabalhar ali constantemente, sem parar, tá? Quando a gente pega um equipamento pneumático desse para trabalho, por que ele se sobrepõe ou se destaca em relação a um componente elétrico? Primeiramente, robustez. Por ser uma máquina de pressão, ele já tem uma carcaça, uma característica, com uma, podemos falar assim, uma propriedade mecânica melhor, né? Estruturalmente, fisicamente. O ar comprimido, ele não é um campo elétrico, um campo magnético que aqueceria, é só a passagem. Ou seja, ela esquenta, né? Por causa do atrito de peças, assim por diante. Mas ela tem um rendimento muito mais elevado do que máquinas elétricas, tanto em durabilidade, quanto em força e assim por diante. Então, por isso que muitas empresas hoje optam lá por ferramentas acionadas por ar comprimido, porque para ela, de modo geral, a longo prazo, a durabilidade ela é melhor. Ah, mas se eu for ver aqui o preço de uma lixadeira dessa, né, elétrica, e uma pneumática, a pneumática ela é muito mais cara. Sim, ela é muito mais cara. Mas a longo prazo, talvez a pneumática tenha uma vida útil aí dobro, 3 vezes maior do que uma ferramenta elétrica, tá? E aí você vai tendo o seu retorno em função desse investimento. Uma coisa interessante também de se ver aqui é a questão do que ele não para de trabalhar, tá? Vocês estão acompanhando o vídeo aí enquanto eu falo? Veja que ele está lixando aí essa peça. Aí tem um momento aí que ele vai tentar travar o disco. O que ele vai fazer? Ele vai pressionar ela num ponto específico, forçando ela contra a pedra. E aí vocês vão ver que em vez de travar, ela vai realmente, efetivamente, cortar a pedra. O vídeo de vocês pode parecer um pouquinho pulsado, pessoal. Nós estamos aí com alguns problemas na internet hoje, desde as 7 horas. Está meio ruim a questão da transmissão, já tentamos otimizar várias situações aqui para melhorar, mas vamos ver o que a gente consegue. Então veja que agora ele está pressurizando, né, a lixadeira contra a pedra, a fim de realizar um corte. Ó. Ele acaba aí cortando a peça, né? Novamente ali ele vai fazer isso. Veja que em momento algum ele parou, tá? Parou em que sentido? De tirar o dedo do gatilho, né, do acionamento lá para mexer a peça, a ferramenta. Veja que ele continua aí. Então ela não perde torque, ela não perde força, porque a alimentação dela vem em função do ar comprimido. Novamente, ó, veja que ele cortou as 3. E aí agora ele vai lixar os 3 aí até deixar a pedra reta novamente, tá? Então veja que existe uma robustez, existe uma caracterização desses equipamentos em função de trabalho mais pesado. Aqui é um outro exemplo de aplicação de ferramentas que facilitam o dia a dia, né? Aqui, por exemplo, é um elevador de moto, onde, por meio de um atuador ou ar comprimido, ele faz elevação ou não do sistema. Então, ele usa ar para subir, e dessa forma ele consegue trabalhar de forma, digamos assim, mais ergonomicamente correta, né? De forma ergonomicamente correta, e se ele precisar descer a moto, ele só abre aqui a válvula no outro sentido, o ar que está pressurizado aqui, ele vai para a atmosfera, e aí a ferramenta desce. Então ele abre aí, ó,
e aí ela desce. Tá? Veja que a pneumática ela tem um funcionamento simples. Você utilizar ela, você funcionar ela, é simples. Agora, especificar, dimensionar é outra história. Aí é o que a gente faz. Aqui é uma outra aplicação muito interessante, que é a parte de elevação de cargas, né? Eu coloquei aqui o exemplo de um macaco, tipo jacaré pneumático, né? Onde ele tem uma bolsa de ar. Quando a gente for falar de atuador, a gente vai escutar falar dessas bolsas, que são os foles. Veja que ele trabalha aí na faixa, ó, 120 libras, daria mais ou menos 6 bar, tá? Que ele pode levar até 1.600 quilos. Uma altura máxima de 560 milímetros de altura, ou seja, mais de meio metro, né? O líquido ali é somente água, da pedra só usa água, tá? Que é só para refrigerar o corte ali. Então veja, ó, que ele faz a elevação aqui da carga, ó, por meio da pressurização do ar dentro das bolsas, né? E aí ele consegue fazer a elevação da carga. Veja que é um equipamento simples, digamos assim, de atuação imediata, né? Ó. E aí pelo meio da inserir o ar dentro das bolsas, né? Você consegue ter ali um resultado satisfatório. Só aproveitar que tá falando em Pode falar, jacaré, Bruno. macaco aí. Eu já vi no mercado que tem um macaco que ele é hidráulico pneumático. O funcionamento dele é todo individual, o ar e o óleo? Teria que ver aí esse equipamento, não sei te dizer, Bruno. Quando você fala hidropneumático assim, infelizmente, eu teria que ver só para tentar entender a lógica dele, tá? Eu, particularmente, desconheço. Se depois tiver algum link, alguma coisa aí, uma foto, manda aí pra gente que a gente dá uma Eu pesquisada e vou, dá uma olhada. vou Tranquilo? bater uma foto dele aqui, peraí. Legal. Então, aqui é uma caracterização. Veja que o ar, ele é aplicado em vários segmentos. Aqui é só uma outra aplicação no mesmo elemento, só que ele é uma plataforma diferente só. Então, o cara, ele posiciona ali, ó, e ele acionando aqui o ar comprimido, ele faz a elevação do veículo, né? Para descer, ele devolve esse ar que foi inserido nas bolsas para a atmosfera. Então, vejam. Ah, professor, mas se estourar essa bolsa, o carro cede. Todo macaco ele é feito para elevar e aí você calça o carro, né? Um macaco hidráulico também, se a tubulação lá do óleo, os retentores estourarem, ele também cede, tá? Então aqui o intuito é fazer a elevação, você vai lá e calça o carro, né? E aí tira ele do apoio do macaco. O macaco só faz a elevação para você fazer o calçamento, né? Do veículo, tá? Aqui é um exemplo muito interessante que eu trouxe para vocês verem a dinâmica de aplicação. Essa bolsa, ela surgiu na época de, como a gente pode falar assim, eficiência, a gente pensa em eficiência. Lembra quando a gente falou em velocidade, eu usei pela Fórmula 1 de trabalho? Essa bolsa, ela surgiu nos ralis. Então, a primeira vez que a gente viu ela foi por volta do ano 2000, 2002. Você viu alguns carros utilizando uma dessa no Rally do Paris-Dakar. Como assim? O pessoal fazia, né, o rally no meio do deserto, e aí, nesse deserto, às vezes o carro atolava. Antigamente descia lá o navegador, né, o parceiro lá do cara com uma pá, começava a cavar e tirava o carro. Hoje em dia, o que eles têm? Eles têm uma bolsa dessa, que o carro atolou, ele sai lá, o copiloto, ele enfia uma bolsa dessa embaixo do carro. Dentro dessa bolsa, aqui no caso ela tem uma mangueira que seria no escapamento, esse aqui é uma outra aplicação. No caso deles, você tem uma bolsa lá que ela tem um cilindro de ar comprimido dentro dela, então ele inseria embaixo do carro, disparava esse ar, ela inflava, elevava o carro, facilmente com a própria energia do carro se movimentando ali em função das rodas tracionando, ele já conseguia desatolar. E a partir daí, esse princípio de elevação de carga, a movimentação de carga por bolsas de ar surgiu em várias áreas, né? Passou um exemplo aqui das bolsas aqui para máquinas pesadas, que ele só está mostrando caracterização de elevação, né? Mas hoje você vê na indústria, por exemplo, de pedras, movimentação de pedras por meio de bolsas, separação de elementos. Tem muitas áreas hoje que não existe mais explosão em mineradoras, né? Eles usam uma quebra de pedra química ou por ar comprimido.
O que é o químico? Muitas vezes eles fazem os furos nas pedras, inserem 2 produtos lá dentro, que depois de algumas horas ele expande e quebra a pedra. E a outros não, eles fazem os furos, inserem bolsas, né, e pressurizam essas bolsas que expandem e acabam quebrando a pedra. Então eles não trabalham mais aquela questão de explosão. Isso aí já é uma caracterização de algumas indústrias por causa de órgãos ambientais, impactos ambientais em relação ao ruído da explosão, tá? O Igor perguntou aqui, ó, se o ar comprimido pode ser reutilizado. Igor, vamos pensar assim, o ar está disponível para a gente em qualquer área, só não embaixo d'água, né? Mas do ambiente que nós estamos. Talvez tenha necessidade de eu reutilizar ele. Qual que é o plano da Oi? É R$60, eu acho. Tem alguém aí? Hã? É. Pronto. Só controlando aqui, pessoal. Pronto. Aí, para que eu vou reutilizar o ar comprimido, né? Se eu posso captar ele aqui, utilizar, descartar e captar novamente um outro, né? Então, exatamente, não tem necessidade de eu ter uma tubulação física para retornar esse ar e eu ter que reutilizar ele novamente. Então, solto na atmosfera e capto ele novamente na atmosfera, tá? Então, veja que tem diversas aplicações do ar comprimido, aonde hoje são as áreas mais distintas que vocês imaginarem, e ele está lá apto a funcionar desde que condicionado para o mesmo, tá? Quando a gente fala de ferramentas pneumáticas... Professor, Oi? Opa, Gabriel. mas nesse caso aí que o senhor falou do equipamento no Rally dos Sertões, que era uma Certo. bolsa que você só acionava. Isso. Depois que você aciona, aí não tem mais como usar de novo, né? Eles lá não usam, que o intuito deles não é perder tempo, né? É velocidade. Aí eles têm várias lá. Eu tinha uma imagem de uma, ela é uma bolsa um pouco maior que parece um mouse. E ele enfia aquilo embaixo do carro, quando ela solta, ele expande. É muito interessante. Esse aqui da foto, ele já é uma que você compra hoje para você ter no seu carro. E essa mangueira aqui, ó, você liga no escapamento. Lá, você não precisa ter um compressor lá na área. Eu já vi alguns carros aqui em Fortaleza com um sistema desse, tá? O pessoal que faz rally. Então você coloca isso aqui, ó, lá, murcha, né? Embaixo do seu veículo, lá, atolado, ou precisa içar ele, liga a tubulação até o escapamento. Conforme o funcionamento do carro ali, logicamente, ele vai elevar, mas o intuito é elevar, não é manter suspenso, né? Então você eleva e calça, né, o carro. Tem uma hora aqui desse vídeo aqui que ele faz isso, ó. O veículo com o pneu furado, se eu não me engano, ele eleva e coloca lá o descanso, né, que muitos chamam. A preguiça, né, também é um termo utilizado aí pelos mecânicos. Deixa eu ver se é essa parte aqui. Aí, ó. Ele ergueu, ó, aí ele desce o carro e tira a bolsa, o carro fica suspenso. O intuito da bolsa não é segurar ele suspenso, tá? Ah, mas um caminhão desse, como ele vai fazer... Só um minutinho, Bruno. Como ele vai fazer aí o controle, né? Desse ar. Lembra que um caminhão pesado desse, por exemplo, um veículo rodoviário desse, ele tem ar comprimido dentro do sistema dele, ele já gera o ar dele. Para quê? Freio, suspensão, embreagem, né? E aí vai já disponível. Opa, Bruno, pois não? Essas bolsas aí de off-road aí, eu creio que deve ter alguma válvula lá assim que entra lá na bolsa para não voltar, né, o ar. Para secar essas bolsas, deve ser como? Na verdade, ela fica presa no escapamento. Aqui eu vi aqui em Fortaleza, ela se prende no escapamento. Lá ela tem uma parte de... como se fosse um elástico, né? Você prende e ela acaba escapando com o tempo. Aí algumas pessoas ficam segurando, até um dos problemas é que esquentava, né? Onde você segurava. E aí, para você soltar ela, ou você desacopla ela e ela vaza ali por onde ela entra. O que eu vi era assim, ela entrava e saía o ar pela tubulação, por essa tubulação aqui mesmo. Entendeu? Lá no Agora, escapamento. a dúvida que gera é que isso aí não deve segurar nem 5 minutos, né? Mas o intuito não é segurar, é elevar. Entendeu? Aham. Por exemplo, é muito mais rápido você levar seu carro dessa forma do que você ir lá tirar macaco, você está num chão lá que não tem muito estabilidade, você colocar uma areia, por exemplo,
né? E aí levar o seu carro, fazer todo o intuito. O intuito dele aqui é levantar e apoiar o carro, entendeu? Então é muito específico só para esse ramo aí mesmo, então. Tem várias áreas. Compensação, não sei se eu vou ter o vídeo aqui fácil. Hoje em dia, por exemplo, se você for nessas autopeças aí, por exemplo, Gerardo Bastos, RC Pneus, o pessoal faz a elevação do carro por ar comprimido, só que ele eleva e trava, né? Tipo, ele fica calçado ali. Aí depois eles usam o mesmo ar só para descalçar e descer o carro, entendeu? Ele é mais rápido, tá? E eles trabalham com ar comprimido, né? Pneu, essas coisas. Então eles têm demanda de ar, eles têm como usar o ar para esse sistema. Melhor do que ter um operador lá macaqueando lá com o braço, que depois de uma semana o cara entra com um pedido lá de afastamento por esforço repetitivo, ou porque cansou, porque está com uma lesão, entendeu? Geralmente esses equipamentos eles vêm para facilitar o trabalho, né? É, porque a ideia que eu tive foi uma dor de cabeça que eu passei para você tirar um som de porta-mala, para pegar o step, para pegar o macaco, você sofre, viu? Exatamente. Isso quando dá para você colocar o macaco, né? Que tem horas que não dá, né? Depende da situação. Vamos só continuar aqui, pessoal. Vamos lá. Ó, por exemplo, toda vez que você for comprar uma ferramenta pneumática ou for ver uma ferramenta pneumática, do fabricante, ele já manda para a gente algumas especificações, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma furadeira tipo pistola de 1/4, a gente chama, é uma caracterização dela em função do tamanho dela. Tipo pistola por causa da geometria dela, tá? Então ela tem aqui, ó, o gatilho de acionamento e do outro lado dela aqui tem um botãozinho. Por que esse botãozinho? Porque facilmente você muda o sentido de giro dela, tá? Veja que essa furadeira aqui, ó, para funcionar, tem aqui, ó, ela precisa de 6,3 bar de pressão, ok? E 255 litros de ar comprimido por minuto. Então, nessa caracterização, ela já vai ter a velocidade máxima em função aqui, ó, da vazão e o torque máximo em função da pressão. Se eu alterar lá a minha pressão sem mexer na minha vazão, você vai perder torque. Você tem a velocidade, mas não tem torque. Mas se eu então mexer na minha pressão e alterar minha vazão, você tem torque, mas você não tem velocidade, ok? Então facilmente você consegue variar. Logicamente, nesses parâmetros, ela vai estar no máximo dela. Não é recomendado eu trabalhar acima disso. Se eu trabalhar acima disso, vai explodir? Não, você pode ver até um furinho que tem aqui onde está o pontinho vermelho ali, ó. Não, em cima dela. Ali é uma região de escape. Qualquer excesso de ar ou de pressão, ela tem uma válvula de segurança, ela permite que esse ar escape para a atmosfera e regule a pressão que ela deseja, tá? Isso é uma furadeira. Nós podemos olhar aqui, ó, eu vou colocar já uma tabela com diversos equipamentos, tá? Antes disso, o diâmetro da tubulação para alimentar essa ferramenta, né, deve ser escolhido de maneira que, se o consumo de ar aumenta, a queda de pressão entre o depósito, que é o reservatório, e o consumidor, que é a ferramenta, não ultrapasse a variação de pressão especificada pelo fabricante. Caso contrário, né, a capacidade do sistema diminui juntamente com a eficiência, rendimento do consumidor, né? O que acontece? Imagine que cada aluno lá da nossa sala de aula, que são 50 lugares, né, tem uma furadeira dessa. A minha demanda de ar vai ser o quê? 50 vezes esta vazão. Não sei de cabeça quanto dá, mas seria esse valor, ok? Então eu sempre vou especificar para o máximo? Sim. Por que para o máximo? Para que não ocorra justamente essa queda de pressão. Se eu fizer um cálculo, por exemplo, vou considerar aqui só 70% da turma acionando ao mesmo tempo. Se tiver um momento que todos acionarem ao mesmo tempo, todos vão trabalhar de forma ineficiente. Aí essa forma ineficiente pode ser o quê? Uma velocidade ou um torque. Se for uma velocidade, no fim do dia, talvez eu não atinja a minha produção, né? Se for um torque, depois de um tempo eu posso ter aí um retorno de um lote de peças, porque os componentes não foram apertados no torque desejado, ou não tiveram lá a fixação correta, né? Porque faltou força das ferramentas. Vejam que os impactos são grandes.
E aí o que é interessante? Por que quando a gente vai determinar um sistema desse para uma empresa, a gente pensa na demanda máxima? Porque a demanda máxima ela ocorre mais do que a gente imagina. A demanda máxima sempre ocorre ali meia hora, uma hora antes de troca de turno, de fim do expediente ou antes da hora do almoço. Por quê? Muitas empresas trabalham com produtividade, eles têm metas a bater em função de hora, em função de lote, né? Em função de dia, depende da logística, né? Da gerenciamento da empresa. E quando está chegando próximo ao fim do horário, esse pessoal eles estão geralmente atrasados, e aí eles aumentam o ritmo de produtividade, demandando maior consumo de ar. Se a hora que ele demandar esse maior consumo, minha rede não fornecer o ar suficiente, tanto em pressão quanto em vazão, meu sistema vai ser ineficiente. Então a gente sempre faz o dimensionamento para todos acionando ao mesmo tempo, ou seja, a demanda máxima do sistema. Ok? E aí, essa demanda, essa rede de distribuição, dentro dela existem duas pressões. Como assim? A pressão de rede e a pressão de trabalho. Pressão de rede é a pressão necessária para alimentar todos os elementos consumidores do sistema. Quando a gente voltar aqui e olhar a nossa fotozinha lá da rede, estou voltando aqui só um instante, a nossa pressão de rede é a pressão que vai estar em toda esta tubulação e que vai chegar a todos os pontos de trabalho. Vai chegar em todos esses pontos aqui, essa nossa pressão. Tá? Essa é a pressão de rede. Legal. O que é pressão de trabalho? Pressão de trabalho é a pressão necessária para alimentar especificamente o elemento de trabalho. Então, o que acontece? Quando eu tenho na minha rede tubular de distribuição e essa ar chega na pressão de rede até meu ponto de trabalho, sempre no ponto de trabalho eu vou ter uma unidade de manutenção. O que é uma unidade de manutenção? É um conjunto, tá, mecânico, onde a gente tem um regulador. Primeiramente, eu tenho um filtro, um secador e um regulador de pressão. O que faz esses elementos? O filtro vai remover impurezas, o secador remove umidade e o regulador de pressão vai transformar a minha pressão de rede em pressão de trabalho. Por que isso? Por exemplo, deixa eu só chegar aqui no quadro que eu quero. Eu não coloquei esse quadrozinho aqui, mas tudo bem. A nossa furadeira aqui, ela precisa de 6,3. Digamos que eu tenha uma outra ferramenta que eu precise de 7. E eu tenho uma outra que eu precise de 4. Eu tenho que estabilizar a minha pressão de rede numa pressão que atinja ou forneça essas 3 pressões. Lembre-se que pressão não se soma, tá? Pressão permanece a máxima. E a partir desse ponto máximo eu consigo regular qualquer outra pressão inferior através de um regulador de pressão. Então, se eu tenho lá, por exemplo, a minha rede pneumática, né, há uma pressão de rede de 10 bar, eu consigo regular ela para 7, consigo regular ela para 6,3, consigo regular ela para 4, e assim eu tenho o fornecimento de pressão para todos os elementos. Todos vão trabalhar na força, no torque final. Tá? Por que a gente está falando sobre pressão de rede e pressão de trabalho? Aula passada nós recebemos lá, vou mostrar para vocês, na verdade, dentro do AVA, né? Esse material didático. Aqui dentro do AVA, por exemplo, ó, dentro da nossa aula, vou colocar aqui, ó, segunda e quarta, né? Ó, tanto na aula anterior que a gente falou de ar comprimido, né? Ó, o diagrama aqui, ó, como eu deixei ele também aqui na página principal, tá, pessoal? Ó, diagrama aqui. Esse diagrama são 4 cartas, onde a gente vai trabalhar o dimensionamento da rede. Primeiro delas, diagrama de especificação do tipo de compressor. Então, quando eu chego aqui na minha empresa e quero especificar um compressor para a minha rede, eu vou usar essa carta. De que forma? Primeira coluna, ela me pergunta o quê? Bar. Bar é pressão. Pressão. Que pressão eu preciso determinar para a minha rede? Pressão de rede. Tá? Qual que é a pressão de rede do meu sistema? A pressão necessária para atender todos os elementos da nossa rede. Lembrando, pressão não se soma. Pressão é a maior. Se o meu maior elemento de demanda de pressão for lá um alicate,
pneumático, que ele precisa de 8 bar de pressão, logicamente a minha pressão de rede não vai ser 8, ela vai ser 10. Porque eu tenho lá, por exemplo, uma rede de 10 ou 12, por exemplo, eu consigo regular facilmente para 8 e atender lá o meu alicate de pressão, né? E no eixo inferior aqui nós temos o quê? Consumo de ar, demanda, metros cúbicos por hora. A demanda, ela é a somatória. Aí sim se soma. Eu vou somar a demanda de todos os componentes que tem na indústria. Ou seja, cada elemento tem uma demanda específica, eu multiplico pelo número de elementos repetitivos e somo com todos os outros modelos distintos, até chegar a uma pressão, uma vazão, que atenda a todo mundo. Eu cruzando esses dados de vazão com pressão, a interseção desses dois pontos vai gerar um ponto, né, de interseção, onde ele vai estar localizado em algum ponto desse gráfico. Em função do ponto do gráfico, ele vai determinar para mim qual é o modelo do compressor que atende aquela demanda. Não vai falar qual é o melhor, vai falar qual atende, né? Qual é o melhor, nós vamos discutir de outra forma, tá? Então, essa aqui é a forma de eu especificar o compressor ideal para a minha rede, ok? Aqui eu só aumentei o gráfico para a gente poder visualizar de forma melhor. Então, eu tenho aqui, ó, vazão. Cortou aqui, mas é metros cúbicos por hora. E aqui nós temos pressão, bar, tá? Junto com o compressor, nós temos o reservatório de ar. O reservatório de ar, ele tem diversas funções dentro da rede, tá? Primeiramente, estabilizar a distribuição de ar comprimido. Como assim? Muitos chamam o reservatório de pulmão, pulmão do sistema, pulmão da rede, né? Ele é um reservatório. Quando você fala em reservatório e fala que estabilizar a distribuição de ar comprimido, digamos que eu tenho lá um compressor que trabalha uma pressão de rede de 10 bar. E a minha pressão de trabalho mais alta é 8. Veja que eu tenho um gap de 8 para 10. Meu compressor, ele vai poder variar um pouco essa pressão em função da demanda, mas logicamente ele sempre vai ficar fornecendo ar, de tal forma que essa pressão de rede nunca chegue a 8. Fica variando ali, pode variar um exemplo, de 9 a 11, 9 a 12, ela sempre vai ficar variando ali. E o reservatório vai me fornecer uma pressão constante posterior. Outro detalhe interessante, né? Ó, elimina oscilações de pressão na rede distribuidora. Como assim oscilação? A oscilação ela pode ocorrer de duas formas. Lembra a aula passada quando a gente falou de compressores de deslocamento positivo, compressor de êmbolo? Lembra que a gente falou que ele fornece ar pulsado, porque ele admite e comprime, admite e comprime. Então ele vai jogando ar na rede, e na verdade ele vai jogando ar dentro do reservatório, e esse reservatório vai estabilizar essa oscilação, logicamente ainda vai ter um pouco, e aí ele fornece de forma mais linear o meu ar comprimido. Então ele elimina oscilações na rede de distribuição. Garante reserva de ar no alto consumo. Em vez da oscilação vir do compressor, imagine que tem uma tubulação aqui de saída, né, ó, essa aqui, e tem uma demanda de ar. Tem um momento de pico, onde todo mundo aciona ao mesmo tempo. E vejam que essa demanda de ar vai aumentar, pode ocorrer uma diferença de pressão ali, né, na utilização do fornecimento. Essa correção dessa oscilação, quem vai garantir que ela não ocorra, ou se ocorra, ela esteja dentro da faixa estabelecida, é o reservatório também, tá? Então o reservatório ele tem diversas funções dentro da rede. Ele é um dos elementos fundamentais para o funcionamento correto do mesmo. As dimensões do reservatório auxiliam também na refrigeração do ar, né? O ar, quando ele é comprimido, ele esquenta. A partir do momento que ele fica um tempo aqui armazenado, ele resfria, né? Ou perde temperatura para o ambiente, fica como natural, a temperatura ambiente. E também, a partir daí, ele ajuda a tirar o condensado, ou seja, ele ajuda a eliminar a água contida no ar comprimido. Pessoal, uma das maiores desvantagens do ar comprimido é o ruído. Um dos elementos que mais encarecem uma rede de ar comprimido nem é o compressor, é o sistema de tratamento de ar, mais especificamente o secador. Como assim? Vocês já devem ter escutado falar em umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é a proporção de água que tem no ar que respiramos, né? Existem água nesse ar que a gente respira, umidade. A partir do momento que você pega um volume grande de água, de ar,
comprime ele, toda a água contida nesse volume, ela não é comprimida, mas ela vai estar junto ali naquele novo região, naquele novo ambiente. Logicamente, as moléculas de água que estão suspensas no ar, elas vão se encontrar com outras, vão se homogeneizar, vão virar água e vão escorrer. Então, geralmente, um reservatório de ar comprimido, ele acaba armazenando um pouco de água no interior dele. Logicamente, essa água tem que ser drenada. Nós temos aqui, ó, tanto que é o primeiro elemento que mostra aqui no nosso reservatório, é o dreno. De tempos em tempos, é um procedimento de manutenção, eu vou lá e dreno essa água, tá? Logicamente, eu tenho elementos secadores na rede, a gente vai aprender sobre eles ainda, que vão ajudando a eliminar esse ar, mas o primeiro grande secador da rede é o reservatório. Um reservatório, dependendo do porte, do tamanho dele, ele pode ter uma janela de inspeção, né, uma tampa lá de inspeção. Por quê? Porque ele é um vaso de pressão, ele requer uma normativa de segurança, de tempos em tempos ele passa por uma validação, tanto em medição de espessura, né, de sua chapa, como um teste hidrostático, né, que você vai lá garantir o funcionamento correto do seu sistema. Ele geralmente tem aqui, ó, uma válvula de fechamento, né, abertura e fechamento, uma válvula limitadora de pressão, que seria uma válvula de segurança. Como assim? Se a pressão interna aqui exceder a pressão limite dele, ou pressão de segurança, nem seria limite, né? Ela abre e permite que o ar vaze para a atmosfera. A partir do momento que esse ar vaza para a atmosfera, a pressão interna cai, estabiliza a pressão novamente. Ele geralmente tem um manômetro que indica a pressão dentro do reservatório e um termostato. Termômetro lá que vai ver a temperatura do fluido armazenado ali dentro. Então, além dessas características que a gente falou do reservatório em função de exercer um papel dentro da rede de ar comprimido, ele também tem diversos instrumentos e elementos que trabalham dentro dele com alguma finalidade de controle do ar. Ok? Para determinar um reservatório, é uma mesma carta, só que é uma carta que requer um pouco mais de detalhes. Vou só ampliar ela aqui para a gente, só explicando antes. Quais os dados que eu preciso para preencher essa carta? Primeiramente, consumo, vazão de ar, mas cuidado, não é mais metros cúbicos por hora, agora é metros cúbicos por minuto, ok? O ΔP, o que é o ΔP? É a diferença de pressão admissível no meu sistema, o quanto meu sistema pode oscilar a fim de meus equipamentos não perderem eficiência. Número de interrupções por hora. Todo compressor, nem sempre, ele trabalha 100% do tempo efetivamente ligado. Geralmente eles trabalham um tempo e desligam para durabilidade, menos desgaste e também resfriar. Eles acabam esquentando. E aí, em função do número de ações de liga e desliga do meu compressor, eu vou ter uma consequência do volume do meu reservatório, que é a minha resposta. Tá? Como que chegamos a essas medidas? Pessoal, duas coisas que eu tenho que falar sobre vocês para vocês entenderem esses gráficos. Primeiramente, os gráficos eles são logarítmicos. Como assim? Veja que, eu vou voltar até no do compressor aqui, ó. Veja que, deste primeiro ponto, onde está aqui ó, o pontinho vermelho, até esse ponto aqui, ele foi de 100 a 500, ok? Desse ponto que ele está agora, que é o 500, até esse ponto aqui, que ele é 1000, ele também andou 500, mas olha como a faixa é diferente. Desse ponto do 1000 até esse ponto, ele andou 5.000. Desse ponto até esse, ele andou mais 5.000, ou seja, veja que tem uma diferença. Esses gráficos não são lineares, tá? E assim sucessivamente. Mesma coisa aqui, você pode ver a pressão. A faixa, ó, deste ponto que está agora até esse ponto, é 10 bar. Deste ponto até esse também é 10 bar. Ok? Reservatório, mesma coisa. Olha o nosso gráfico. Primeiramente, vamos entender um gráfico. Isso é um gráfico de 4 parâmetros. Como assim? O zero gráfico é essa linha aqui, ó. Tá, ó. Então, este ponto, aonde está o pontinho vermelho aí na tela, é o zero gráfico. O gráfico ele cresce tanto para o lado de baixo, quanto para cima. Ok? Deste ponto zero para baixo, ele é o quê? Consumo. Metros cúbicos por minuto. Veja que aqui, até aqui é 0,5, daqui para cá também é 0,5, vai para 1. Daqui para cá é de 1 a 5, daqui é 5 a 10, e assim sucessivamente. Ele é logarítmico, tá?
Vou marcar aqui a minha demanda de ar, por exemplo. Vou traçar uma linha horizontal até cruzar essas linhas inclinadas. Quem são essas linhas inclinadas? Diferença de pressão, ΔP. O ΔP de uma rede ele pode variar de 0,1 a 1,6 bar. Tem as faixas aqui. Por que isso? Dependendo da minha função, da minha aplicabilidade, da finalidade do meu ar comprimido, tem casos que eu não posso ter grandes variações, por exemplo, lá, processo de pintura, como tem outros que eu tenho um bico de limpeza, que ele pode variar uma pressão maior. Então, em função aqui da ΔP de variação de pressão, eu tenho o primeiro ponto de interseção. Então, eu vou trazer uma linha horizontal da minha vazão em metros cúbicos por minuto até minhas linhas inclinadas, que é a minha variação de pressão. Achei esse ponto, vou subir uma linha vertical até o outro lado, onde eu bato aqui, ó, em interrupções. Interrupções, ele mostra aqui no gráfico 10, 15 ou 20. Geralmente, quem traz esse dado é o fabricante. Senão, você vai ver um impacto. Como eu decido? Se meu compressor for trabalhar mais vezes, meu reservatório pode ser menor. Se eu optar por um compressor que vai trabalhar menos vezes, meu reservatório vai ser maior. Então, você vai fazer ali uma análise qual seria o melhor custo-benefício. Se é um compressor que trabalha 20 vezes por hora, com a reservatório menor, ou um que trabalha só 10 vezes por hora, mas eu tenho um reservatório maior. Tá? Para a gente entender essa lógica que foi descrita toda aqui, foram colocados 2 exercícios. Tá? Questão de exercícios. A partir da aula de hoje, nós já temos parâmetros para realizar algumas atividades. Na aula de hoje existem 2 aplicações. Eu vou fazer esta primeira com vocês. A segunda vai ficar para vocês fazerem aí posterior à aula ou no fim de semana, particularmente. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição. Tem resposta lá, a gente pode fazer a aferição, como também tem os monitores. E dentro do AVA, lá onde eu deixei também, aqui ó, o diagrama, eu já coloquei uma listazinha de exercícios, tá? Não são muitos exercícios e também não dá para fazer todos a partir da aula de hoje. Veja aqui você determina o compressor, aqui é compressor, aqui já é reservatório, consumo de ar, aqui já é tubulação. Então, por exemplo, a partir da aula de hoje você já consegue fazer esses 3. Conforme a gente for andando a matéria da disciplina, você vai fazendo os demais exercícios, tá? Então, ao fim da aula de hoje, esses 3 primeiros, mas esses 2 aqui da nossa aula, você já está apto a executar, ok? Vamos fazer esse aqui? Primeiramente, quais são os parâmetros? Opa, pois não. Só uma dúvida antes de começar o exercício. Pode falar. Hoje o mercado, para esses compressores de Emblo, ele já vende uma venda casada, né? Compressor e o reservatório. Sim. Tem algum parâmetro para isso? Ou já é um limite já especificado? Já? O que acontece? Eles já fazem uma demanda em função disso aqui, ó. O tempo lá que meu compressor vai trabalhar numa hora, num período, por exemplo, se ele partir do zero 20 vezes por hora, né? E qual vai ser o volume do reservatório que ele vai ser possível preencher? Um valor X. Aí é o valor que tem lá no reservatório daquele compressor. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? Sim. Não adianta eu colocar um reservatório 10 vezes maior do que ele veio. O meu compressor não vai conseguir encher ele dentro do prazo estabelecido para o funcionamento correto dele, entendeu? Aí, consequentemente, eu teria que ter um compressor maior. Então, é mais ou menos esse parâmetro que eles fazem. Aquela máquina de compressão que eles têm, seja de êmbolo, seja parafuso, ele tem uma vazão máxima de ar, uma vazão máxima e mássica de ar já estabelecida por um tempo. Nesse tempo, qual é o volume o tempo que ele leva para encher o reservatório, né? Qual o volume que ele gera? Eles jogam isso para o reservatório, ok? É mais ou menos nesse parâmetro, tá? Muito acontece às vezes, por exemplo, já vi muito em borracheiro isso. O cara compra um compressor pequeno,
porque ele não tem dinheiro para um maior, ou ele acha que não tem necessidade, e aí ele pega e faz um segundo reservatório, né? Aí esse compressor dele vai chegar na pressão que ele quer? Vai. Vai encher os 2 reservatórios dele? Vai. Só que para ele fazer isso, ele vai trabalhar muito mais do que o nominal dele, o normal. Consequentemente, ele se deprecia mais, ele se desgasta mais, ele vai quebrar mais rápido, né? E aí aquele cara que é inexperiente ou não tem um conhecimento técnico, ele vai falar o quê? Este compressor não presta, né? Mas ele não está vendo que ele foi dimensionado para X e o cara está querendo fazer com que ele trabalhe 2 ou 3x, ok? Então isso é muito comum acontecer, tá? Então você vê diversos... A gente fala isso porque a gente sempre visita empresa, né? Recebe demanda de análise de projeto para ver qual é o problema, analisar o problema, e a gente acaba estudando e vendo quais são as consequências e as demandas de consequências, né? Tem uma história muito engraçada que a gente foi lá numa... Hoje a gente faz um trabalho, às vezes, aula passada a gente falou de compressor. Compressor, lembra que a gente falou que tem uma hora da indústria ali, né? Que, digamos, se nossa indústria trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, das 5 da tarde às 7 da manhã, tecnicamente você não tem consumo de ar, correto? Vocês entendem isso? Eu não tenho ninguém trabalhando, eu não consumo ar. O que geralmente consome ar nesse período? Vazamento. Então, sua rede tem algum vazamento que ele vai vazando durante a noite, né? E acaba consumindo um ar que estava reservado, armazenado ali. Uma vez nós fomos visitar uma empresa de blindagem, não preciso citar nomes nem nada, e o cara veio conversar com a gente que ele estava pagando uma conta de energia muito elevada, e como tudo lá era ferramenta pneumática, a maior demanda de energia dele era o compressor. Aí nós vamos fazer uma análise dele e vimos que 30% do consumo de ar dele ocorriam na hora que a empresa estava fechada. A gente falou, ó, seu sistema, ele tem vazamentos, né? 30% aí da sua conta de energia, você está gastando em ar comprimido somente no horário em que você não está funcionando. O que seria o correto? Você rever toda a sua tubulação, sua rede, a fim de caçar vazamentos, né? E melhorar ela. Vazamento, pessoal, ele não é extinto. Sempre vai ocorrer, ele deve ser gerenciado, tá? A gente fala que aproximadamente 5% da vazão máxima pode ser desperdiçada em vazamento. A gente gerencia. E aí, em vez de ele pegar, né, e ver esse problema do ar, o que estava acontecendo na empresa dele? Quando chegava às 7 horas eles começaram a desligar o compressor à noite para o compressor não ligar à noite, né, e não fornecer ar para os vazamentos. Só que quando chegava de manhã para o pessoal trabalhar, ele não tinha ar na rede. E aí eles demoravam 20, 30 minutos às vezes, esperando chegar na pressão, o compressor trabalhar, encher o reservatório, encher toda a rede, para eles começarem a trabalhar. Em vez de pensar ele consertar os furos, que isso já foi uma saída para ele não consertar os vazamentos, ele fez o quê? Ele colocou uma ordem para que o segurança da noite, o vigia da noite, quando desse 5 horas da manhã, 6 horas, ele ia lá e ligava o compressor, né? A fim de que, quando dá 7 horas, tem ar comprimido, todo mundo trabalha. Não gasto com nada. Legal. Funcionou no primeiro mês, no segundo mês a conta de energia começou a vir alta de novo, alta de novo, alta de novo. E aí a gente que estava fazendo análise lá, a gente colocou lá um instrumento para fazer a medição do sistema, né? Análise lá em funcionamento do sistema. E aí o que a gente viu nos gráficos? Que o vigia da noite, ele às vezes cochilava, dormia. Na verdade, ele dormia toda noite. E para não chegar de manhã, ele esquecer de ligar o compressor, porque ele estava cochilando, e levar uma bronca lá, né, 7 horas da manhã, quando dava lá 11 horas, meia-noite, que ele começava a ficar com sono, ele já ligava o compressor. E ia lá para a guarita dele e relaxava, né? E aí o que acontecia? O compressor passava a noite inteira trabalhando, alimentando os vazamentos. Ou seja, tem várias situações que a gente vê aí no dia a dia, que a gente chega no problema, vê a origem, né, lá, a causa do problema, mas nem sempre o pessoal acha que é a solução para resolver aquela demanda, aquela necessidade. Então, são vários casos que acontecem aí no dia a dia. Às vezes o cara compra um compressor mais barato, porque era uma promoção que estava tendo numa loja X, mas não é o que foi especificado para o sistema dele. Aí ele fala, não dá certo, ninguém vai acionar ao mesmo tempo, igual a gente falou no início, o pessoal acaba acionando ao mesmo tempo, e ele tem problemas futuros lá, ou de peça que volta, ou de peça que não sai bem acabada,
né? Pinturas que não saem homogêneas, tem um momento lá da pintura que tem falhas. É tudo falta de fornecimento de ar. Por isso tem essa regrinha que a gente fala que se faltar ar é problema. Sobrar ar não que seja uma maravilha, mas é pior faltar, tá? Voltando só à nossa aula aqui rapidinho. Então temos 2 exemplos de aplicação aqui, ó. Opa. Determine o compressor, tanto o compressor quanto o volume do reservatório de ar comprimido, necessários para atender um sistema pneumático com uma pressão de trabalho. Opa, aí vem o primeiro parâmetro aí que a gente tem que ter conhecimento. Eu vou anotar aqui porque a gente vai usar esses dados. Então eu tenho uma pressão de trabalho, tá? De 7 bar, submetido a um diferencial de pressão, ou seja, ele pode variar um ΔP aí, ó, de 100 kPa, kPa. Pessoal, cada 100 kPa corresponde a 1 bar. Então, a variação de pressão admissível dele é de 1 bar. Ou seja, a rede pode variar ali dentro dessa faixa. Cujo consumo da empresa é o quê? Consumo 20 metros cúbicos por minuto, tá? Sabe que se possui um compressor operando num ciclo de 20 ciclos por hora, o Z que a gente chama, né? É 20 ciclos por hora. Determinar compressor e reservatório. Para a gente fazer isso a partir desses dados, como que nós vamos fazer isso? Vou fazer com vocês aqui, vou só interromper aqui essa transmissão dessa forma, tá? Não se assustem. Vamos lá para o último slide, eu vou riscar aqui na tela mesmo. Então, quais são os dados importantes para a gente aqui, ó? 7 bar de pressão, 1 bar de variação de ΔP, 20 metros cúbicos por minuto e 20 ciclos por hora. Quando eu venho aqui, ó, primeiro gráfico, ele me pergunta o quê? Pressão, vazão. Pressão. Ele me falou ali, ó, que a pressão de trabalho dele, só um instantinho, tem que tirar só esse vermelhinho aí, pronto. Ele me falou que a pressão de trabalho dele, ó, minha pressão de trabalho, ela é de 7,0 bar, ok? Tranquilo. Quando eu vou determinar minha rede, que pressão eu uso? Pressão de rede. Ah, mas qual é a minha pressão de rede? Se eu tenho só pressão de trabalho. Pressão de rede, ela vai ser superior à pressão de trabalho, geralmente associada ao ΔP. Então, eu posso falar que é a minha pressão de trabalho mais o meu ΔP ali. Ou seja, eu tenho 7 mais 1 ali, né? Então, minha pressão de rede aqui, ó, vai ser aproximadamente... Só fazer uma forma mais bonitinha aqui. Minha pressão de rede é aproximadamente 8 bar. 8,0 bar, né? Ó. Ok. Pessoal, quando eu vou comprar um compressor, existem algumas pressões padrões. Como assim? Se meu equipamento aqui, por exemplo, em vez de 7, ele precisasse de 6,3, igual aquela pistola lá que a gente viu, meu ΔP fosse 1. Aí então minha pressão de rede ia ser 7,3. 7,3 não é uma pressão comercial. Pressão comercial, o que é pressão comercial? São pressões pré-estabelecidas, por exemplo, 8, 10, 12 e 16, aonde, quando eu tenho isso, eu tenho diversos outros elementos já calibrados para a minha rede. Como assim? Minha rede ela precisa ter, por exemplo, uma válvula de segurança. Uma válvula que, se exceder a pressão, ela libera para a atmosfera. Normativamente, essa válvula ela tem que ser aferida a cada 2 anos. Se a cada 2 anos eu mando ela para aferição, não é de um momento para o outro. Eu mando para a empresa vai fazer diversos ensaios e vai mandar de volta. Neste meio tempo, eu fico sem trabalhar? Não. Eu posso ter uma outra calibrada já, que eu coloco no lugar. Então, por exemplo, hoje eu posso entrar no mercado e comprar reguladores de pressão já calibrados para 8, 10, 12 e 16, certificados, que eu só chego lá e instalo na minha rede. Agora, se eu tivesse um lá que tivesse uma pressão de 7,3, por exemplo, eu não tenho isso aqui comercialmente.
Eu teria que mandar fabricar, na verdade não é mandar fabricar, mandar regular e aferir nessa pressão. Consequentemente, eu perderia mais tempo. Então aqui, eu particularmente, poderia usar uma pressão de rede de 8? Poderia. Como também eu poderia usar uma pressão de rede de 10. Ah, mas isso não impacta em custo? Vamos olhar aqui? Não, porque vai ser o mesmo compressor. Isso aqui é a nossa pressão. Então vamos determinar que nossa pressão pode variar entre 10 e 8, tá? Então aqui nossos valores, 10 e 8. Legal. Consumo, né? O Qzinho aqui, Veja lá que falou que nossa empresa tem 20 metros cúbicos por minuto. Opa, mas o consumo que eu preciso aqui é metros cúbicos por hora. E aí? Se 1 minuto consome 20, quanto consome 1 hora? É só pegar esse valor, multiplicar por 60, né? 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Se eu multiplicar aqui, esqueci minha calculadora, 60 vezes 1.200, professor. 1.200, pronto, olha lá. Ou seja, ele vai ter uma demanda... Cadê meu lápis? Pronto, aqui. Ele vai ter uma demanda ali, de 1.200 metros cúbicos hora. Onde eu tenho 1.200 aqui? Pessoal, olha o 1.000. Aí, aqui, é 1.000. Aqui é 5.000. Aí aqui, então, é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. 1.200, então vai ser, aproximadamente aqui, né, Opa, mais ou menos aqui, né, podemos falar? Vou apagar esse outro aqui. 1.200 aqui, Logicamente, nós vamos trabalhar com uma régua, né, para traçar uma linha vertical, principalmente. Do 1.200 aqui, né, opa, aqui, subindo, logicamente paralela aí. Vamos refazer ela aqui. Né? E vamos cruzar ela onde? Lá com o nosso 8 ou 10. Pessoal, ela subindo, ela ficou mais ou menos aqui, Ela está apagando aí. 8 ou 10. Então ele cruzaria aqui, ou cruzaria um pouquinho mais aqui embaixo. Tá? Veja que nós temos esses dois pontos. Veja que nós temos aqui, esses dois pontos marcados em azul, tá? Se eu olhar esse ponto do 10, eu teria um compressor qual que atenderia a minha demanda? Compressor de êmbolo e compressor de fuso rosqueado. Se fosse minha pressão de 10. Ok? Se fosse minha pressão de 8, entraria aqui talvez no rotativo. Fuso rosqueado, ele está dentro também, não está? Olha aqui, quadrado. E dentro do compressor de êmbolo. Ok? Vocês estão vendo que para 8 eu teria aqui 3 opções, né? E para 10 eu teria 2. E aí, que análise eu faço? Tá? Primeiramente, são várias. Uma delas, viabilidade econômica. Em que sentido? Quanto custaria um compressor, né, para 10 bar, modelo de êmbolo ou fuso rosqueado, ou para 8 bar, também de êmbolo, fuso rosqueado e rotativo. Então, eu ia colocar lá na minha planilha já algumas posições, algumas opções. Segundo parâmetro aí que a gente tem que levar em consideração, por exemplo, ruído, né? Digamos que essa minha rede aí é de um hospital, como a gente falou lá passada. Pô, se eu colocar um compressor de êmbolo lá barulhento no hospital, vou ter problema. Então, eu vou ter que usar um mais silencioso. Ou fuso rosqueado, ou rotativo, né? Legal. Não é um hospital, uma escola, mesma ideia. Ou um fuso rosqueado, ou um rotativo. Entretanto, se o barulho não for um problema, você vai ver outras análises. Por exemplo, numa rede pneumática, o que encarece uma rede pneumática? É pressão, não é vazão. Vazão é apenas um orifício maior para a passagem do fluido, do gás, do ar. Tá? Pressão requer uma parede, uma espessura, uma robustez maior para suportar a pressão. Então, o que eleva o preço na pneumática é a pressão. Ok? E aí,
Se eu olhar aqui no meu gráfico, veja que meu fuso rotativo, compressor rotativo aqui, ó, desculpa, ele está no limite da pressão dele, ó, porque a pressão máxima de fornecimento dele, ó, é dentro desse retângulo, né? Ó, aqui, ó. Consequentemente, a pressão máxima dele é muito próxima de 8. Ou seja, com certeza ele vai ser mais caro, tá? Do que um compressor de fuso rosqueado ou de êmbolo de 10 bar. Ok? Então, provavelmente o de 10 aqui, ou fuso rosqueado ou de êmbolo, vai sair mais em conta do que um rotativo. Mas não é errado. Se eu quiser comprar um rotativo, eu posso comprar um rotativo. Ele atende a demanda. Então, quando a gente perguntar aqui, por exemplo, nessa questão, né? O que seria certo e errado? Não tem certo e errado. Tem certo e errado sim, desculpa. Determine o compressor. Qual seria o compressor? Poderia ser, se você adotou lá a sua pressão de 10, o correto da sua resposta seria compressor de êmbolo ou fuso rosqueado. Se você adotou o de 10 e falou que o rotativo também entra, está errado, porque ele não atinge a pressão de 10 bar. Tá? Agora, se sua pressão de rede você determinou como 8 bar, o rotativo, rosqueado e o de êmbolo atendem a sua demanda. Ok? Deu para entender essa análise? Sim, professor. Meu professor. Sim, professor. Legal. Isso é o compressor. Então, respondemos o compressor, né? Digamos que nossa rede fosse de 8. Êmbolo, fuso rosqueado e rotativo. Legal. Qualquer um desses compressores que lá no meu fabricante vai fornecer uma pressão de rede de 8 bar e uma vazão de 1.200 metros cúbicos por hora, vai atender o meu sistema. Legal. Qualquer um desses 3 eu posso comprar que vai atender. E aí vem o quê? Reservatório, né? Reservatório. Quando eu olho o reservatório aqui, é o mesmo esse gráfico. Lembrando que aqui, ó, nesse ponto central, deixa eu só tirar aqui a marcação. Aqui, ó, nesse ponto central, só tirar minha canetinha aqui. Aqui é o 0, ó, tá? Esse é o 0. Né? Desculpa a letra aí, porque não é tão fácil escrever nessas mesas digitalizadoras. Quando eu venho para cá, eu consumo aqui, ó, 20 metros cúbicos por minuto. Então, você vai ver a marcação que está aí, eu já tinha deixado. Então, ó, 20. Está aqui ele marcado. Ó. Vou traçar ele numa linha horizontal até cruzar quem? Todas as inclinadas aqui. Ó. Quando eu cruzo minhas inclinadas, eu vou observar o que lá? Variação de pressão admissível. Minha variação de pressão admissível é de 100 kPa. Opa! 100 kPa é 1 bar. Está aqui ela. Então, eu vou fazer a minha interseção aqui, ó, justamente neste ponto. Feita uma interseção, vou subir essa linha aqui, ó, vertical, com o uso da régua, logicamente, até eu cruzar minhas 3 inclinadas aqui. Nessas inclinadas, eu vou ver o quê? Número de funcionamento do compressor, interrupções por hora. Lá no especificação a gente falou que ele tem 20 interrupções por hora, né? Então eu vou voltar lá e vou marcar aqui o 20. Marcado o 20, vou trazer essa linha horizontalmente até esta coluna que me fala o volume do reservatório em metros cúbicos, tá? Pessoal, 15 metros cúbicos seria o volume do nosso reservatório. Então, se eu fosse responder aqui essa questão, né, ó, compressor, né, ó, seria o quê? Êmbolo, né, fuso rosqueado ou rotativo. E o volume do meu reservatório seria de 15 metros cúbicos. Só quero fazer um parênteses aqui. Alguns de vocês podem pensar assim, pô, 15 metros cúbicos corresponde a 15 mil litros de água. Minha casa tem uma caixa d'água de 500 litros, ela já é gigante. Então, um reservatório de 15 metros cúbicos é maior que uma piscina. É o tamanho de uma piscina. Cuidado. A água ela é incompressível. 15 metros cúbicos, né, são 15 mil litros. Só que como o ar é comprimido exatamente, o que acontece? Eu vou pegar 15 metros cúbicos de ar
na pressão atmosférica que nós estamos e vamos reduzir ele a 10 bar, nós vamos reduzir ele em 10 vezes. Consequentemente, eu vou ter ele confinado num reservatório menor. Ok? Pessoal, 15 metros cúbicos é um reservatório aí do tamanho de um balde, um pouco maior do que um balde, tá? Oi. Como exemplo aí, a gente pode usar o que é utilizado no carro para abastecer com gás natural, que ele cabe no porta-malas. Isso, exatamente. Né? E aí você compra um lá de 15 metros, né? De 30 metros, né? 27,5, de 15, de 30. Isso, aí ele tá lá no porta-malas do seu carro. Exatamente, legal, muito boa comparação. Bem usual aí para todo mundo. E aí você vê que o fluido está confinado, o ar é compressível. Então, 15 metros cúbicos não são 15 mil litros, tá? Seriam 15 mil litros se ele tivesse a 1 atm a pressão atmosférica normal, onde a gente está hoje, por exemplo, né? No nível do mar. Ok? Deu para entender aí essa lógica de raciocínio, de funcionamento? Lembrando que essa aula está gravada, então daqui a pouco eu vou disponibilizar, hoje não, amanhã disponibilizo ela para vocês lá dentro do AVA. Então, se você olhar lá dentro da nossa aba da disciplina, por exemplo, ó, a aula passada, tem um videozinho dela aqui, ó, já para você assistir a aula passada toda, né? Logo, logo, amanhã eu estarei disponibilizando para vocês este vídeo. Pessoal, antes da gente encerrar, por favor, coloquem o nome de vocês aqui na chamada, né? Ó. Só para a gente... Opa, eu mandei reservadamente aí, deixa eu mandar para todos. Isso. Coloque o nome de vocês aí só para a gente fazer a nossa frequência. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Aprender lá a especificação do compressor e reservatório de forma aplicada. Lembrando que tem já um outro exercício aqui, ó, que dá para vocês fazerem, tá? E lá dentro do ALVA tem mais uma listinha que libera mais 3 exercícios, ó, até o terceiro aqui, ó. O quarto já fala de tubulação. Tubulação a gente vai falar na próxima aula aí, mais pra frente. Então, ó, dimensionar o reservatório, especificar o compressor, determinar o tipo de compressor. Ok? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? E professor, só um ponto rapidinho. Essa questão de interrupções que eu vi certo. Que acho que são 10, 15 e 20, né? Isso. Deixa eu só abrir aqui. Isso é padrão? Sempre serão esses valores? Então, a gente usa esses, tá? Pode ser que ele trabalhe daqui para menos. Porque assim, se eu encher meu reservatório e não usar ar, tecnicamente ele não vai ligar de novo. Ele só vai ter trabalhado uma vez. Ok? Mas se eu colocar minha vazão lá, que é nominal dele, que o fabricante fala, ele fornece 5 metros cúbicos de ar por hora, e eu colocar uma vazão de 5 metros cúbicos de ar por hora, pode ser que ele vai trabalhar uma dessas 3 faixas, porque o fabricante vai estabelecer isso, entendeu? Por que o fabricante faz isso? Porque ele precisa, no momento lá, se você olhar um compressor hoje, por exemplo, aqui, ó, vamos abrir aqui no Google mesmo, imagens aqui, né, ó. Quando eu pego aqui um compressor, por exemplo, vou pegar uma ferramenta, um tamanho grande aqui. Se eu olhar ele aqui, ó, você está vendo que ele é aletado aqui? É justamente para troca de calor. Aqui é a câmara de compressão. Então o ar é admitido aqui entrada nesse filtro. Aqui tem um eixo excêntrico, né, ó, que é acionado aqui por essa polia. Se você olhar a polia, olha que interessante. Está vendo que ela tem o raio aqui inclinado, como se fosse uma hélice? A partir do momento que ela está funcionando, ela já joga ar aqui em cima, para ajudar a resfriar, no próprio funcionamento dele. E aí, quando ele comprime o ar aqui por essa outra tubulação de cobre, que vai também ajudar a trocar calor para o reservatório, ele vai fornecendo, que a gente pode falar assim, vai resfriando. E aí, o que acontece? Depois que ele trabalha um tempo, ele para resfriar, para não se desgastar prematuramente, ok? Olha aqui, ó, o fornecimento desse compressor aqui, ó, 15 metros cúbicos, 15 pés por cúbicos por minuto, teria que só converter aí, 14 libras por polegada quadrada. Aqui 14 libras vai dar mais ou menos 11 alguma coisa bar. Então, como converter aqui? Eu tinha um conversorzinho fácil aqui, só para a gente compreender aí, por que o pessoal coloca medidas distintas? Porque geralmente os equipamentos são importados e eles vêm nessas unidades. Então o fabricante acaba colocando pressão. Ó. Então vamos lá, nós temos aqui uma pressão de
140 libras por polegada quadrada, né? Libras força por pé. Deixa eu não achei aqui, calma. Libra forças por pé quadrado. Libra força por polegada. Opa, só um minuto. Não seria por pé. Libra força é PSI, né? Tá certo, é 140 PSI. Ele dá uma pressão aqui de 9,6 bar. Então ele é próximo de 10 bar, tá vendo? Ó? O fornecimento dele. Tá? Vazão. Pés cúbicos por minuto. 15 pés cúbicos por minuto. Vamos mudar aqui só a conversão para... Conversão. Vazão. Ó, vazão em volume. Ó, pés cúbicos por minuto, né? 15 litros por hora. 25 metros cúbicos por hora. 425 metros cúbicos por minuto. Ok? Uma vazão boa aí. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos aí a lógica? Deu sim, Também. professor. Isso aí vai variar de compressor para compressor, fabricante para fabricante. Ok? Pessoal, sobre hoje, mais alguma dúvida? Não, professor, Não. tranquilo. Legal. Tranquilo, professor. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição nos nossos meios de comunicação, né? Ferramenta Torpedo Info Online ou nosso grupo do WhatsApp. No mais, boa noite. Lembrando, nossa próxima aula é segunda-feira, ok? Beleza. Pessoal, Valeu, é boa noite, segunda. professor. Um abraço, boa noite.